Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta para mais um estudo bíblico e, como você já pode ver aqui na tela, nós vamos falar sobre um dos personagens que se encontrou com Jesus quando ele ainda era um bebê. Esse homem chamado Simeão é foco do nosso estudo hoje. Mas antes da gente ir para o nosso estudo propriamente dito, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para você poder receber as notificações. Então, terça-feira, quinta, sábado e domingo, nós colocamos os vídeos aqui. Se você se inscrever e clicar no sininho, você recebe aí uma notificação. Então vamos lá? Texto de hoje, nós vamos falar sobre Simeão, esse homem a quem o evangelista Lucas vai trazer muitos elogios, a quem ele vai elogiar, e nós vamos observar aí no texto, no relato do médico Lucas, qual foi a ênfase que esse homem Simeão deu, o que foi que ele viu, o que ele viu antes de muitas outras pessoas, e ele já disse isso antes de muitas outras pessoas estarem dizendo. Então, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 25 até 35. Nós vamos acompanhando aqui na leitura. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Como muitos de vocês já sabem, eu sou o pastor Gabriel, e às terças e sábados nós estamos aqui juntos, conversando, estudando sobre a Bíblia. Algumas aulas antes, nós falamos aí sobre o estudo da Bíblia, lembram? Nós falamos sobre interpretação da Bíblia, princípios de interpretação, falamos sobre gêneros literários e nós também na semana passada pudemos ver aí a história da Páscoa, essa história que transforma as nossas vidas, sendo contada para crianças e também sendo cantada e encenada pelas crianças. Então, nós aí pensando em Páscoa, pensamos muito na morte de Jesus, pensamos no seu sacrifício e tudo isso é realmente válido, é muito importante nós pensarmos nisso. Mas o foco que nós queremos ter hoje é sobre esses eventos que antecederam a morte de Jesus. Eventos em que pessoas não estavam olhando aquilo enquanto acontecia, mas eles estavam profetizando. A gente bem sabe que no Antigo Testamento muito foi dito com relação ao que aconteceria, com relação a Jesus, com relação à sua vida. Mas esse homem aqui, Simeão, ele está fazendo essa profecia aqui já no Novo Testamento, já com Jesus aí com seus 40 dias de vida. E aí nós lemos aí o texto e nós vimos aí no slide anterior, que eu até volto aqui, aquilo que é conhecido como o Cântico de Simeão, um cântico bastante conhecido. Ele foi musicado em diversas oportunidades por diversos grupos. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou ter uma recomendação para você ver uma dessas versões em música. Então, acompanhe aí com a gente até o final e você vai poder acompanhar a música. Então, vamos lá? A primeira coisa, então, é sobre o próprio Jesus. O relato ali de Lucas vai nos mostrar que Jesus foi um judeu genuíno, genuinamente judeu. Então vamos lá, alguns dos elementos ali da narrativa de Lucas que vão mostrar isso para nós. Os pais dele eram judeus, então ele seria criado naquela doutrina, ele teria aquela cultura, ele conheceria aquela língua.
Também ele foi nascido judeu, porque ele nasceu lá em Belém Efrata, lá que fica em Judá. Lá em Miqueias 5:2 tem aquele texto bem conhecido que fala que Belém, ela não era uma cidade muito grande, muito importante, mas dela via aquele que governaria toda a nação. E aí, esse texto você pode acompanhar lá em Miqueias 5:2. Jesus seguiu a lei, mesmo ainda um bebezinho, os seus pais o circuncidaram ao 8º dia, como está prescrito lá, tanto em Gênesis quanto em Levítico. E aí, claro, ele foi apresentado no templo, 32 dias depois disso, quando ele estava com 40 dias, conforme estava ordenado também lá, tanto em Êxodo quanto em Levítico, o texto está aí para você, e o sacrifício, conforme também narra o texto, foi apresentado o sacrifício pelos seus pais. Então vejam, Jesus é um judeu genuíno, nós não temos dúvidas disso. Ele vai então se encontrar com esse homem que é Simeão. E olha o que nós podemos pensar aí. Simeão, apesar de não ter ainda conhecido Jesus, não viu nenhuma parábola, não viu nenhum milagre, ele chegou no templo, o Espírito levou até o templo, e chegando no templo, tinha lá aquele casal com um bebê. Mas Simeão, nós vamos perceber que ele era um cidadão do reino, porque ele já pensava, ele já tinha um coração, ele já tinha uma expectativa de um cidadão do reino. E o cidadão do reino, ele vive não baseado nos seus próprios pensamentos, mas o cidadão do reino, ele vive pensando no rei, ele vive pensando no reino. Vamos olhar algumas características, então? O texto lá vai dizer, que ele era um homem justo, que ele era um homem piedoso, ele era um homem que considerava as coisas de Deus e considerava aquilo que era correto importante. Então, ele tinha zelo na vida dele com o que era correto, com o que era justo, com as coisas de Deus. Além disso, diz o texto que ele aguardava a consolação de Israel. Então, para isso a gente precisa pensar um pouco e voltar a nossa mente para aquele contexto histórico ali. O que estava acontecendo? O povo de Deus, os judeus, nação de Israel, ela estava dominada pelo Império Romano. Os romanos oprimiam e a sua bota pesava sobre os judeus. Então havia uma expectativa de libertação, uma expectativa de que haveria um retorno aos tempos gloriosos que houveram lá no passado. Além disso, Simeão, ele também experimentava ali naquele contexto essa frieza espiritual. Frieza espiritual essa que vem corroendo. A frieza espiritual, ela é um perigo porque ela não é aquele mal que acontece e que a gente não tem dúvidas de que ele está acontecendo. Não. A frieza espiritual, ela é gradual, ela é lenta, ela vai tomando. E Simeão, como alguém que aguardava o reino, como um cidadão do reino de Deus já, ele olhava aquele contexto, ele olhava os seus compatriotas, olhava a vida dos sacerdotes ali no templo, e ele, imagina a tristeza que ele sentia ao ver pessoas que não estavam comprometidas com o reino, ver pessoas que não queriam saber de Deus. Mas, além disso, ele vai dizer essas duas palavras aí, que ficou bastante conhecida na versão latina, que é a versão em latim da Bíblia, que são as duas palavras nunc dimittis. Inclusive é o nome daquela música. Lembra que eu falei de uma música que eu vou falar no final? Essa música, e é o tema é o início desse cântico, significa despede agora. Então Simeão, ele vê o menino Jesus, ele vê aquela família, e ele havia recebido essa mensagem do Espírito, de que ele não morreria sem que ele visse cumprida essa promessa da vinda do Messias. E aí ele diz, olha, Senhor, pode me despedir. E aí nunc dimittis significa essa ideia, Despede agora o teu servo, porque eu não preciso de mais nada. Eu não tenho mais nada que esperar. A minha vida, ela não precisa de mais nada. Eu vi o Senhor, eu vi a Cristo, eu vi Jesus. O teu servo está aqui e ele não precisa de mais nada. Tudo que ele precisava ver era o rei. Claro, ele era um cidadão do reino. Como cidadão do reino, o desejo dele era ver o rei. Ele viu o rei. Não tinha mais nada que precisava ser feito. E aí, a gente vai perceber que nas palavras dele tem algumas palavras especiais. Por quê?
Essa ideia do reino, ela era uma ideia, na cabeça de muitos judeus, de algo apenas para os judeus, limitado àquela nação, limitado àquele espaço geográfico. E a gente vai ver, nas palavras de Simeão, que Jesus não era um rei limitado. Jesus não tinha um reino que se restringia aos judeus ou que se restringia àquela região. Não, ele era mais do que isso. Cristo é o rei das nações. O seu reino não está limitado por fronteiras geográficas. O seu reino não está limitado por uma língua, por um povo que tenha uma identidade de sangue específica. Não. A sua identidade é supranacional. Ele é um rei que está além das barreiras da língua, das barreiras da cultura, das barreiras sociais, das barreiras econômicas. Ele é o rei de todas as nações. Simeão louva a Deus pela salvação. E ele diz que a salvação, ela foi preparada por Deus diante de todos os povos. E vai dizer que aquele menino ali, ele vai ser luz para os gentios. Luz, ele vai iluminar, ele vai trazer luz para as trevas. Todos vão olhar para ele. E ele vai trazer glória para Israel. Por quê? Jesus vai fazer com que Israel seja aquilo que ele deveria ser desde o começo. Aquele plano que Deus tinha para o seu povo, do qual eles se desviaram. E aí, o que Jesus vai fazer? Ele vai retomar o poder, ele vai retomar o cetro, ele vai se assentar sobre o trono de Davi e ele vai reinar. Só que agora esse reino não vai mais ser só para os judeus, vai ser um reino para todas as nações. Mas ao mesmo tempo, o texto vai nos dizer que ele vai trazer algumas controvérsias. A vida de Jesus seria marcada por essa dualidade, controvérsias. Para alguns, ruína. Para outros, salvação. Jesus ele vai, ao longo da sua vida, e a gente sabe disso, ele vai se apresentar muitas vezes para muitas pessoas. E ele vai ter diversos tipos de reações. Mas existem reações que vão trazer ruínas para aqueles com quem ele se encontra. Ruína, porque eles não vão reconhecer quem Jesus é. E eles não vão reconhecer quem eles são realmente. Quando nós nos encontramos com Cristo, reconhecemos quem somos, nós nos rendemos, nós nos dobramos diante dele. Mas para outros, ele vai trazer ruína. Porque aqueles que não reconhecem quem Cristo é, não reconhecem seu poder, não reconhecem a necessidade que tem, a necessidade profunda que tem dele, Jesus ele vai dizer, numa das suas passagens, ele vai dizer o seguinte: os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Em resumo, é isso que ele diz. Ele diz isso várias vezes e de várias maneiras. Não que Jesus considerasse que existia algum são, mas Jesus está dizendo que aqueles que não reconhecem que precisam dele, ele não tem o que fazer por eles. Se eu não preciso de médico, se eu sou são, eu não preciso de médico. Jesus é o médico. Ele é médico e ele pode curar aqueles que se reconhecem a sua condição, reconhecem a sua necessidade, reconhecem a sua insuficiência. Simeão era um desses. Simeão, ele reconhecia quem era o rei, ele reconhecia quem era o rei. Isso nos traz alguns desafios e nos traz a possibilidade de olharmos para a Páscoa de uma maneira diferente. A Páscoa foi um dia que já passou, que ficou para trás e que volta no ano que vem. Mas além de ser um feriado religioso, de ser um momento de lembrança, de celebração, que nós devemos realmente participar, nós devemos fazer sempre essa autoavaliação. Será que eu sou como um cidadão que aguarda o reino, que quando encontra Jesus, que quando vê a Deus, ele não precisa de mais nada? Eu me satisfaço com isso? Ou eu estou sempre buscando outras coisas que vão substituir, ou que às vezes vão ficar ali junto com e que vão tirar a glória que pertence só a Deus? É muito comum a gente ouvir uma frase que diz assim: olha, o melhor de Deus está por vir. Olha, o melhor de Deus virá. Confie, tenha fé, o melhor de Deus está por vir. Como o melhor de Deus está por vir? Não, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. O seu Filho já veio até nós. O seu amor já foi revelado de maneira sublime na cruz.
todo o seu potencial foi satisfeito. Todo o amor que ele poderia demonstrar por nós foi demonstrado na cruz. Não existe o melhor de Deus por vir. O melhor de Deus já veio e veio como um bebê. Esse bebê que foi segurado por seus pais, que foi segurado por Simeão, que foi apresentado no templo. O melhor de Deus já veio. E nós, diante disso, como ficamos? O que queremos? O que esperamos? O que procuramos? Será que nós precisamos de mais? Será que nós precisamos de outras coisas? Será que Cristo é tudo aquilo que nós temos de verdade? Se nós entendermos que Cristo é tudo aquilo que temos, tudo aquilo que precisamos, nós vamos poder dizer como Simeão, nós vamos poder cantar como ele. Olha, Senhor, eu não tenho mais o que procurar, eu não tenho mais o que esperar, eu não tenho mais o que ver, eu já vi a tua salvação, eu já vi o teu amor, eu já vi a plenitude do teu ser. E agora? O Senhor pode fazer o que quiser comigo. Pode. Despede agora o teu servo, porque eu já vi tudo que precisava. Será que a gente já viu? Pense nisso. Reflita nisso. Coloque diante do Senhor o seu coração e Ele, que o seu Espírito, vão trazer ao seu coração respostas para as perguntas que você tem feito. Respostas para a sua insatisfação, às vezes para a sua ansiedade, para o medo, para a dor, para os traumas que você tem. Ninguém pode solucionar esses problemas que não seja o próprio Senhor. Por isso, peça a esse Rei. Peça que o Rei das Nações e que o seu Santo Espírito fale ao seu coração. Como eu disse no começo do nosso estudo, eu quero que você ouça essa música. Eu vou deixar aqui nas recomendações uma música que tem esse nome aí, Nunc Dimittis, que significa despede agora. E eu quero que você ouça, que você pense nisso, que você reflita sobre isso. Se você tiver dúvidas, se você tiver comentários, você pode deixar aqui embaixo, você pode me procurar, nos procurar de alguma maneira e a gente pode inclusive trazer respostas, trazer orientações, coisas que talvez ajudem muitas pessoas que estão ouvindo e que estão vendo. Ouça essa música, ore ao Senhor, busque a Deus. Por hoje é isso. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve clicando aqui embaixo, clica no sininho e ativa as notificações. Um grande abraço, que Deus abençoe você.